Olá, pessoal! Agora estamos aqui novamente reunidos, desta vez para tratar de potência e resistores. Vejam bem, resistores são os componentes que apresentam a propriedade de resistência e, por conta disso, eles produzem energia térmica através do aquecimento, e nós vamos aprender a relacionar potência e resistores em aplicações elétricas. Esse vai ser o foco do nosso trabalho nos slides seguintes. Vamos em frente. Definição: potência é a energia que está sempre envolvida quando um processo é dinâmico. O que é um processo dinâmico, ou o que vem a ser um processo dinâmico? É alguma atividade que envolve movimentação e que ela não é uma coisa estática, ela está em movimento constantemente. A corrente elétrica é este caso. Então, ela tem que produzir alguma coisa. Então, vejam só como é interessante. Quando a corrente elétrica passa por uma carga presente num circuito qualquer, ela vai produzir algum efeito, tal como calor. Nós chamamos esses efeitos de trabalho. E o trabalho, que é a transformação da energia elétrica em outra forma de energia, é chamado de trabalho elétrico. Vamos começar com um pouco de história. Resistores percorridos por corrente elétrica aquecem, produzem calor. Provavelmente, no estudo que Ohm fez, uma das coisas que ele provavelmente observou, talvez ele tenha até feito alguma medição mais apropriada, tipo usou um termômetro ou alguma maneira de calcular a temperatura, ou seja, será que todo material com a mesma dimensão percorrido pela mesma corrente elétrica produziria o mesmo calor? Bom, partindo da definição daquelas que foram as conclusões de Ohm, o calor poderia facilmente ser justificado pelo atrito dos elétrons com o núcleo dos átomos envolvidos na malha cristalina da estrutura atômica. Porque os metais, de um modo geral, eles formam estruturas cristalinas, os núcleos se mantêm a uma determinada distância e os elétrons flutuam por entre eles. Ao se movimentarem, causam colisões e, obrigatoriamente, um movimento caótico, porém dirigido. E isto vai fazer com que ocorra o aquecimento. O trabalho feito pelas cargas elétricas entre dois pontos medidos calculam para nós, fornecem para nós a energia elétrica da seguinte forma: energia elétrica é a quantidade de cargas vezes a diferença de potencial. Vamos, antes de entrar no mérito da equação, nos lembrarmos da seguinte circunstância. Quando você fala numa quantidade de carga elétrica, você está pensando no fluxo dos elétrons. Quanto maior o fluxo for, quanto maior for a diferença de potencial, ou seja, maior a diferença de potencial implica num movimento maior das cargas elétricas livres. Refiro-me aos elétrons, e isto produz calor. Energia elétrica é variação de cargas vezes a diferença de potencial. Como se mede essa energia elétrica? Potência, energia e trabalho são coisas que estão correlacionadas. Vamos observar. Potência é a quantidade de energia dividida por tempo. Ou, no nosso caso, potência é a energia elétrica dividida por tempo. Acontece que a nossa energia elétrica, nós já vimos no slide anterior, agora mesmo, que a energia elétrica é a quantidade de cargas multiplicado pela diferença de potencial. Se eu substituir isto na equação do P, resulta em P é igual à variação das cargas vezes a diferença de potencial dividida pela unidade de tempo. Então,
Acontece que nós sabemos também que a quantidade de cargas dividida por unidade de tempo é corrente elétrica. Então, a potência elétrica seria I vezes V, ou mais conhecido como V vezes I. A ordem dos fatores não altera o produto, porém ela é melhor vista assim. Você vai encontrá-la várias vezes em diversos lugares. Até vou me adiantar um pouco aqui. Posso até estar cometendo um determinado erro, mas potência é volt-ampere. Por que será que ela se chama watt? A gente vai ver com o tempo. Aguarde. Quando nós aplicamos a potência sobre a lei de Ohm, lembrando que a tensão é igual a R vezes I, esta é a lei de Ohm, o que nós podemos observar a respeito é que quando substituindo uma na outra, nós chegamos, tá ok? Considerando da seguinte forma. Então aqui nós temos um resistor. Nada mais é do que representado aqui por uma seção cilíndrica de um condutor. Então, isso aqui é um resistor. Tecnicamente falando, seria alguma coisa desse tipo. Tudo bem? Por exemplo, aqui no código de 3 cores, que nós ainda veremos. Potência, portanto, é R vezes I, que é V, vezes o I que já estava lá. Então, eu posso concluir que a potência é R vezes I ao quadrado. Então, quando eu me relaciono com a corrente elétrica, esta é a relação. É I ao quadrado. Interessante, não? Então, mas nós sabemos que da mesma forma, repetindo, se V é igual a R vezes I, a gente acabou de falar, eu posso isolar o I. E eu provo que I é igual a V dividido por R. Se eu substituir este I lá no I quadrado, nós teríamos a seguinte situação. V igual a R vezes V sobre R ao quadrado, fazendo-se corretamente a devida distribuição, potência igual R vezes V ao quadrado sobre R ao quadrado. E eu posso simplificar esta equação ainda, chegando em V2 por R. Então vejam, estas são as relações de potência produzida por um resistor elétrico. Resistores são industrializados e identificados por um código padronizado de cores há um longo tempo. O código de cores ele tem 3 formatos muito conhecidos: o de 4 cores, o de 5 cores e o de 6 cores. Vamos aos detalhes. Classificação do código de 4 cores. Vamos ver. Esta é a tabela padrão. Mas a melhor forma de fazer isso é através de um exemplo. Vamos considerar um resistor com as seguintes cores: vermelho, roxo, laranja e a quarta cor é ouro ou dourado. Então, vermelho na tabela é 2, o roxo ou violeta é o 7. Violeta é mais fácil de lembrar porque ele enquadra no código de cores com frases de mnemônicos. Laranja são 3 zeros. É só você observar aqui neste ponto, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui você está vendo os 3 zeros. Conclusão: o vermelho é 2, o violeta é 7 e o laranja são 3 zeros. Isso significa que o meu resistor ele é 27000 ou 27.000 ohm. Tecnicamente falando, é mais provável que você consiga pedir ele numa loja não por 27.000 ohms. É como você chegar com um resistor de 1 mega 5. Você vai chegar lá na loja e quero um resistor de 1.500.000 ohm. É complicada a sua vida. Então, existem os prefixos, né, que ajudam bastante. Então, por exemplo, aqui nós temos o K de quilo. Então, 27.000 ohm ou 27 kΩ, que tem uma tolerância básica de 5%. A prática para isso se faz da seguinte forma. Primeiro,
Esse modelo que a gente está mostrando para vocês com as cores pode causar a impressão, pode sugerir que nós podemos ter infinitos valores de resistores no mercado. Mas, por favor, não se iluda, isso não é possível. Eu não poderia ter um conjunto tão grande de combinações de cores. Foi definido em reuniões entre os empresários como isto deveria ser feito. Então, foi-se estabelecido que, como na época a tolerância era de 10% para mais ou para menos, então eu produziria resistores dentro desta faixa. Portanto, seguindo este raciocínio, a tabela comercial que foi estabelecida ficou com esta forma. Mas ela tem algumas características que nós vamos precisar observar. Eu quero que você note que, olhando a primeira coluna da tabela, você já nota claramente que ela tem um determinado padrão pré-estabelecido, ou seja, 1, 1.2, 1.5, 1.8 até 8.1. Pode parecer que esses valores são aleatórios. Não, eles não são aleatórios. Na realidade, entre 1 e o próximo da lista tem 20%. Vamos detalhar cuidadosamente por quê. E outra, então se eu tenho o de 2.7, por exemplo, então eu tenho 27, eu tenho 270, eu tenho 2.700, 27.000, 270.000, 2.700.000. Então, existem alguns detalhes que são limitantes, é claro. Então, vamos em frente. Eu quero que você observe, eu estive visitando a internet um tempo atrás e fui perguntar qual é o valor comercial maior que se pode vender. Então, pode não ser um valor absoluto, pode ser que haja até algum outro valor, mas vamos considerar da seguinte forma. A partir de 22 MΩ, talvez até incluindo 22 MΩ, as aplicações começam a ficar tão estritas que basicamente eles desaparecem de fabricação. Ou seja, não tem onde usar. Se eu fabricar valores de uma tabela maior do que isto, vai ser dinheiro empatado que vai terminar na prateleira. Não é conveniente, evidentemente. Então, essa tabela aqui não é infinita. O maior valor que se chega, por exemplo, nós temos aqui o de 2.2, 22, 220, 2.200, 22.000, 220.000, 2.200.000. O último seria, depois dele não se fabrica mais nenhum valor comercial. Eu quero que você note também, tudo bem, eu sei que é aproximado. Sabe por quê? Se você pegar, por exemplo, de 1.5 para 1.8, se você colocar 20% em 1.5, não vai dar exatamente 1.8. Ou até pode dar, mas acaba não dando entre 1.8 e 2.2. Mas aproximam muito. Vamos fazer um exemplo em cima de 2.7 para que nós possamos compreender melhor. Então, escolhi o 27 ali. Podia ser qualquer valor. O que eu vou falar para ele vale para todos. Então, vamos em frente. Vamos considerar que 27 com 20% vai dar aproximadamente 32,4. Foi adotado o valor 33, como você pode ver lá na tabela. Mas, se você for fazer 27 menos 20%, é aproximadamente 22,2 ou 22. É o que eu estava falando do aproximadamente. Eles estabelecem um valor, mas a tabela realmente é de 20%. Entre este e este, entre este e este, entre este e este, entre este e este. E o engraçado, eu sei que é estranho, mas depois do 81, por exemplo, se você colocar 20%, ele vai parar aqui. E começa de novo. É interessante, né? O que mais eu posso falar a respeito? Isso daí são os valores, mas tem mais uns detalhes que eu preferi deixar separado, tamanha a quantidade de detalhes. Vamos a ela. É muito importante. O que você observa aqui, e eu repito, isto foi feito porque as técnicas de fabricação da época que o padrão foi criado, foi estabelecido.
os resistores comerciais eram de 10%. Era muito comum. Então, veja o que acontece. Vou pegar aquele resistor de 27 ohm com 10%. Vamos considerar que este era o resistor vigente na época. Ou seja, você compra um resistor de 27 ohm, mas se ele tem 10% de tolerância, ele vai ciclar entre 24,3 com menos 10% e com mais 10% ele vai para 29,7. O seguinte da tabela é o 33. Olha que interessante. 33 com menos 10% é 29,7, com mais 10% é 36,3. Bom, o que é que eu observo já aqui? Eu observo que o menor valor do 33 ohm está, na verdade, no topo da tabela do 27. Se você lembrar que depois do 27 vem o 33, então o 27 vai até 29,7. De 29,7 para frente já é do 33. E é lógico que fica até aquela confusão. Pô, 29,7 é o máximo do 27 ou é o mínimo do 33? Quer que eu seja honesto? Provavelmente deve ter acontecido isso mesmo. De você pegar um de 27 de tão ruim a qualidade dele que ele parou no teto, 29,7. Da mesma forma, pegar um de 33 de péssima qualidade que vai parar lá no 29,7. Tanto faz um quanto o outro. Porque dizer que um resistor pode ter 10% de tolerância não significa que ele vai variar. Significa que quando você compra um resistor, se ele estiver dentro do valor estabelecido, ele é considerado absolutamente dentro do previsto, portanto, está correspondente à norma correta. É o que eu acabei de falar. O limite inferior de 33 acaba coincidindo com o limite superior do 27. Isso vai acontecer em toda a tabela. O de 5 cores. Vamos conversar sobre este de 5 cores. Então agora eu tenho 1, 2, 3, 4 faixas e mais uma quinta faixa com a tolerância. Quero que você observe agora que ele ainda sustenta 5% e 10%, mas ele já começa a decair. Por quê? Eu posso ter tolerância, se for, por exemplo, a faixa cinza, tolerância de 0,05%. Em outras palavras, é um valor praticamente absoluto. Então vamos pegar este exemplo. Vermelho, violeta, laranja, marrom e vermelho. Vamos ver como interpretar estas 5 cores. Então é o vermelho 2, violeta 7, o laranja é o 3, o marrom é o 0 e a última cor é o vermelho. Isto compõe o seguinte número: 2.370, porque são 4 dígitos, tudo bem? E com 2% de tolerância. Eu sei que é meio estranho, mas observe que ele permite uma aproximação bem mais lógica do que o esperado. E ainda tem 2% de tolerância. Muito bem, então vamos apreciar um pouco a tabela com os resistores com 6 cores. Eu quero que você note o seguinte: ele se parece com a de 5 faixas, mas veja, não é parece, ele é. O que acontece é o seguinte: para se falar em alguém com muito mais precisão, o que eles agregaram efetivamente, dá para você ver notoriamente aqui, é a sexta faixa, que tem o coeficiente de temperatura. Então, as montagens dos códigos de cores basicamente são os mesmos. A diferença é a sensibilidade à variação da temperatura ambiente em graus Celsius. O ppm, para quem não sabe, é partes por milhão. É o grau de diluição do ambiente. Pode servir para líquidos, pode servir para gases e também pode servir para a temperatura ambiente se você tiver uma ideia de concentração. Algumas considerações a mais que são importantes. Nós devemos lembrar o seguinte:
nós ainda não resolvemos o nosso problema original. Qual era a minha grande dúvida? E se eu precisar de um valor específico? 1312. Não existe esse resistor comercial. Embora o valor com 4 dígitos exista, mas não com este valor. Como eu expliquei, tem valores comercializáveis. Eles são, obviamente, diferentes. Então, vamos prosseguir com o problema. E aí, então, quais são as minhas opções? Quer dizer, o que eu posso fazer? Bom, você pode, num primeiro momento, tentar associar resistores. Sim, eles podem trabalhar em conjunto, na tentativa de chegar no valor mais próximo daquele valor que você estava desejando. Os tipos de associações de resistores são 4. Você pode associar em série, em paralelo, mista, que é uma mistura de série e paralelo, e nós temos também a estrela triângulo. A estrela triângulo tem aplicações muito reservadas pela complexidade natural que os cálculos representam para esta condição, mas nós também passaremos um breve estudo sobre ela. A série é a mais simples de todas. É quando nós colocamos a saída de um resistor na entrada do outro, como uma sequência de vagões de trem. Desta forma, por exemplo. Tudo bem? Aqui nós temos 3 resistores associados em série. Tá, e o que significa isto? Significa que se nós medirmos entre A e B, que são os 2 extremos, nós teríamos a soma desses 3. É assim que ele funciona, como se fosse um resistor único com o valor total. E o valor sempre será a soma. Sempre. Portanto, é um dos mais simples que tem para identificar e calcular. O paralelo já é um pouco mais complexo. Neste caso, nós sabemos que os componentes têm 2 terminais. Quando nós ligamos os 2 terminais de cada componente entre si desta forma, nós temos o que nós chamamos paralelismo. Aqui eu quero citar que nós temos aqui este elemento, observe, o terminal deste está conectado no terminal deste, assim como o terminal deste está conectado com o terminal deste. Porém, nós temos um terceiro que também está conectado. Este nó significa uma emenda. Para se ter um nó significativo eletricamente, eu tenho que ter no mínimo 3 saídas. Se você tiver apenas 2 fios, isso não representa um nó elétrico. Bom, se eu fosse medir a resistência vistas entre o ponto A e B, que é, na verdade, a resistência equivalente, né? Qual seria o valor destes resistores? Olha, eu vou me comportar um pouco diferente da maioria dos meus colegas. Quando se ensina paralelismo, tem-se uma tendência de falar sobre o paralelismo de 2. Mas a equação que existe, ela é genérica. A equação que faz produto pela soma de 2 resistores em paralelo é um caso particular desta equação geral. Esta equação é até esquisita de falar, mas não tem problema para você se lembrar futuramente. Quer ver só? É o inverso da soma dos inversos. Então você calcula 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Quanto dá isto? Faz o inverso disto e beleza, chegou no valor final. Eu gostaria de lembrar que esta equação permite que você resolva N elementos em paralelo. E tem mais uma coisa muito interessante. As calculadoras, elas foram feitas para operar com este tipo de numeração, porque 1 sobre R1 representa matematicamente numa calculadora o equivalente a você digitar, o R1 ali é 39 ohms, não é? Então, se eu estivesse, por exemplo, com uma calculadora Casio, eu digitaria 39, apertaria a tecla x elevado a menos 1, mais, que é a soma, digitaria 56, x a menos 1, mais 68, x a menos 1, igual. E ele já colocou a parte de baixo, ele resolveu o denominador inteirinho. Aí o resultado você aperta x a menos 1 e igual,
e você chega no valor. Ou seja, não é para calcular à mão, é para usar uma calculadora, mas usá-la da forma correta. Finalmente, nós chegamos à associação mista. Não, ela não é tão estranha não. Na realidade, ela consiste da mistura de aplicações série com aplicações em paralelo. Por exemplo, eu tenho um caso assim, este. Ok, você pensaria num primeiro momento que este poderia estar em série com este? Ou R2 estaria em série com R3? Isto não é verdade por conta do nó. O nó, para mim, é totalmente dispar. Ele mostra para mim claramente que, na verdade, quem está em série com R3 é o paralelo de R1 e R2. Da seguinte forma, então a medida entre o A e o B precisa respeitar algumas regras. Então, cuidado, quem está em série com R3 é R1 em paralelo com R2, que você também já sabe calcular. Então, fique ligado no processo. Então, o resistor equivalente procurado, a gente começa a calcular ele assim. 150 em paralelo com 330 dá 103,125 ohm. Exatamente. Quer dizer, já não tenho tanta certeza. Mas aí é o seguinte, este valor vai se somar a R3, tudo bem, porque está em série, e o valor final resultante da associação será 573,125 ohm, com uma condicional ainda que precisa ser lembrado. Se você duvida disso, monte esse circuitinho, meça os extremos AB e você vai perceber que dá 573,125. Lógico que o multímetro não vai dar toda essa precisão. Pelo valor ali, eu diria que se você medir com o multímetro, ele deve mostrar 573,1 ou apenas 573. Finalmente, nós temos a associação estrela-triângulo. Eu gostaria de lembrar aqui, senhores, que neste caso muito particular, o que acontece é o seguinte, eu só explico isso aqui realmente em sala de aula, porque só para mostrar a aplicação de um exemplo estrela-triângulo, nós temos que fazer uma série enorme de cálculos e tem circuitos extremamente simples. Eu vou até aproveitar e vou deixar como uma atividade curiosidade você calcular o valor entre os pontos A e B e você sozinho vai descobrir que não dá para você calcular com série mista paralela. Por mais que você vire, revire, torça, não dá. Eu preciso mudar alguma coisa. Você vai dizer, se eu medir tem valor, então isso aqui tem solução. Como que eu faço? Então observe bem atentamente. A questão é o seguinte, ou você tem uma estrela, como este verde aqui, ó, 1, 2 e 3, ou você tem o triângulo equivalente A, B e C. Então entenda desta forma. Se você tem a estrela, se você tem esses três valores verdes aqui, você poderia calcular qual é o ZA, qual é o ZB e qual o ZC e montar o triângulo equivalente e simplesmente eliminar esta estrela. Ela some e no lugar dela fica ZA, ZB e ZC. Simples assim. Ou, se você tem o ZA, o ZB e o ZC, você pode calcular o Z1, o Z2 e o Z3, monta a estrela e remove o triângulo. Ou seja, não é que um convive com o outro. A minha intenção é o seguinte, transformar uma estrela em triângulo ou um triângulo estrela. Eu vou deixar um exemplo para você quebrar a cabeça. Se você tiver alguma dúvida, você sempre pode entrar em contato comigo pelo site www.vargasp.com, tudo em minúsculo. Muito bom, vamos em frente então. Como eu tinha dito para os senhores, eu quero que você preste muita atenção no detalhe,
para você medir a resistência entre A e B, muito fácil. Os resistores têm valores pequenos e tudo mais, tá ok? Só que eu quero que você se lembre o seguinte, não tem, você pode quebrar a cabeça. Não tem ninguém em série, não tem ninguém em paralelo. Desejo realmente boa sorte para você, tá certo? Ou seja, aqui é um exemplo de uma aplicação direta daquilo que eu estava explicando para vocês, beleza? Vamos em... Então, interessante, mas eu ainda não resolvi o meu problema com tudo isso. Não é tão simples quanto você possa imaginar. Compre a briga como um desafio e depois me diga como é que você se saiu. Achar uma combinação que obtenha um determinado valor pré-estabelecido, principalmente se for um valor quebrado, é muito difícil. Por exemplo, eu quero o resistor 1234 ohm, uma coisa difícil de se obter. Então, os fabricantes, como eles perceberam que os valores precisavam ter de alguma maneira, ofertar algum tipo de ajuste, então, o que fazer? Desenvolveram resistores que podem ser calibrados, que podem ser ajustados e são conhecidos mais pelos nomes comerciais. Existem algumas famílias e eu vou tentar apresentar alguns. O primeiro, o potenciômetro. Ele tem este formato, aqui você pode ver inclusive que ele tem 3 pinos, tá ok? Dá para ver aqui notoriamente onde ele é colocado na base dele. Tem este outro formato também, onde você tem aqui o eixo dele é de nylon, aqui ele é de metal, tá ok? Isso aí simplesmente dá para ele mais solidez do que esse aqui é mais barato, enfim, tem algumas coisas interessantes a falar sobre ele. Esses potenciômetros são muito conhecidos pelo seu uso em ajuste de volume de aparelhos de som. Mas existe uma outra família conhecida como trimpote. Nós temos aqui trimpotes, 4 modelos diferentes, mas você pode observar uma coisa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sempre 3 terminais. E isto não vai mudar daqui para frente. Professor, eu tenho algo a dizer. Eu já vi um potenciômetro que tem 6 terminais. Não, por favor, não vamos misturar. Existem casos particulares onde o mesmo eixo move 2 potenciômetros de valores até diferentes em alguns casos. São muito especiais. O seu uso é extremamente restrito. Vamos nos ater à realidade. Este tipo de componente vai nesta posição em cima da placa. Este vai de pé, tal como este daqui também. Este também vai deitadinho em cima de uma placa, de modo que você vem com uma chave e muda o valor para calibrar ele. Ele é utilizado para calibração de componentes na placa, 2 do modelo em pé e 2 do modelo deitado. O detalhe que eu quero deixar claro aqui é que o tamanho aqui não está em evidência. Não corresponde à realidade. Este daqui, por exemplo, dos 4 aqui, este aqui é o maior deles, é o mais comum, tudo bem? Então não estou me preocupando com dimensão, mas com funcionalidade. Aqui nós temos uma família mais precisa, eles são realmente mais precisos e eles todos são muito pequenos. Temos uma exceção aqui, eu tenho um potenciômetro que ele permite obter valores de altíssima precisão e ele é caro justamente porque o eixo dele é extremamente sensível, tá certo? Ele é grande, tal como um potenciômetro que nós vimos lá no começo, mas ele é multivolta. Aqueles potenciômetros do início da demonstração, ele varia 360 graus em torno do eixo apenas. Foi de 0 a 360, acabou, deu tudo que ele tinha. Este não, ele tem um fuso e esse fuso vai virar, produzindo valores extremamente precisos. Todos eles têm o mesmo tipo de comportamento. As diferenças vão ficar por conta das características construtivas. Todos são de pequeno porte, menos este particular aqui. E pode ver aqui o tamanho. Esse daqui, se eu não me engano, era este modelo aqui. Está na mão, na palma da mão.
Ele vai de pezinho soldado na placa, você vem com uma chave fenda aqui em cima e calibra ele. Aqui também, este também e este também. São multivoltas. Ajustável com derivação. Eles são diferentes. Geralmente, eles têm um pouco mais de potência. São feitos de fios. Mas aqui você já começa a enxergar claramente por que eles têm que ter 3 pontos. Vamos pensar de uma forma simples. Eu pego um tubo de cerâmica e, utilizando um fio resistivo, aqui você pode ver ele está exposto, né? Aqui você solda uma ponta do fio, enrola ele no tubo e solda o outro terminal. Ora, entre uma ponta e outra, o valor do resistor é fixo, mas este daqui não. Este você solta o parafuso, movimenta o cursor até você obter um valor entre esses dois ou entre esses dois, de acordo com o valor desejado. Esses componentes são mais utilizados em dispositivos de potência. Sim, a pergunta que viria em seguida é esta. Mas eu quero variar. Não. Ele é ajustável com derivação. Ou seja, você pode medir o fixo entre os extremos ou entre os extremos e o móvel. Mas o móvel, uma vez escolhida a posição, você fecha o parafuso dele e ele não mais se altera. Ok. Vamos então ao símbolo elétrico dele. Qual é o símbolo de um resistor? Ele é aceito pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, nesses 2 modelos que vocês estão vendo aqui. Veja, pode ser um retângulo com um risco de uma flechinha, que é para indicar variação. Está aqui o terminal dele. Da mesma forma, pode ser este zigue-zague, tá ok? E aqui também a seta dele. De um modo ou de outro, você nota que eles têm 3 pontos. Tal como era de se esperar. Por quê, senhores? Porque o que nós temos aqui é o seguinte. Nós temos, medindo entre os 2 extremos, nós temos o que eu chamo de valor fixo, resistência total. Mas, entre um extremo e o ponto variável, nós temos uma resistência medida, quer dizer, você parou de mover, claro, né? Você está medindo entre os 2 primeiros pontos e você mede R1. E você mede entre este ponto do meio e o outro, o R2. E o que você conclui? Que a resistência total sempre será a soma de R1 mais R2. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui e vice-versa. Resistores, senhores, também existem na forma de array. Ou seja, eu posso colocar esses resistores dentro de um circuito integrado, como é o caso aqui que estou mostrando. Aqui nós temos um circuito integrado chamado 4116R1472. É um conjunto e rede de resistores. Esse componente tem 16 pinos, portanto são 8 resistores de 4K7 que estão isolados dentro dele, individualmente. Se você quiser ver alguns detalhes, o datasheet dele está aqui no site da Mouser. Aí você pode ver inclusive detalhes construtivos, características de variação, entre outras coisas. É isto, senhores. Um grande prazer ter estado aqui com vocês. Visitem o meu site www.vargasp.com e dá uma espiada lá nas novidades. Muito obrigado pela sua presença. A gente se vê.